Podeis assentar, meus irmãos. Bom dia a todos. Amém. Um dia tão lindo. E Deus nos permitiu retornarmos à casa do Senhor para louvar e exaltar o seu grande nome. Os irmãos devem estar estranhando um pouco o arranjo dos bancos, dos lugares que devem se assentar. Alguns irmãos já têm conhecimento que, devido ao novo decreto da nossa prefeitura, nós teremos que reduzir o número de irmãos que estarão participando presencialmente aos cultos, e por isso nós tivemos que fazer um novo layout nos bancos para que tivesse um maior distanciamento de 1,5 metro. Então ficou até mais bonitinho assim, organizado, olhando daqui. Graças a Deus tem já está bem tomado aqui o templo. Então, meus irmãos, nós tivemos que reduzir uma certa quantidade de frequência presencial. Então, você que tem desejo de participar conosco, nós já estamos vendo com o Ministério de Comunicação a questão do agendamento. O agendamento agora vai realmente restringir quando chegar ao limite de pessoas no templo. Perdemos em torno de 30 lugares. Hoje, nossa limitação vai para 52 lugares. Então, para dar segurança aos irmãos, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, isso vai ser uma coisa provisória. Graças a Deus, a nossa igreja não tem tido problema que nós possamos dizer que houve um surto aqui, um caso ou outro de alguém que tenha contraído o Covid, mas não generalizado dentro da igreja. É bom a gente esclarecer isso, porque numa família, quando um contrai o Covid, todos são afetados. E na nossa igreja, quando aconteceu um caso, não houve caso de 2 ou 3 ou 4 terem sido afetados, para a glória de Deus. Os irmãos sabem como temos levado
com seriedade essa questão desde o primeiro dia. Há uma equipe toda uniformizada, com luva, atendendo os irmãos na entrada. Temos agora sanitização de todo o templo. Vem aqui uma empresa sanitizar aqui, mas antes disso, nós já estávamos tendo esse cuidado. Também nós temos agora um produto que é colocado à porta, que é um produto muito mais forte do que o próprio álcool. Ele permanece uma determinada hora, pastor, quanto tempo? Um dia inteiro, né? Dia todo. Ele passa nas mãos, se não lavar a mão, ele fica o dia inteiro ali protegendo a mão da pessoa. Os irmãos, quando estão sendo orientados a usar esse produto. Então, meus irmãos, a gente pede paciência, porque pode acontecer de alguém não agendar, chegar aqui, essa pessoa não vai ter lugar para se assentar. Então, você que quer vir hoje à noite, hoje agora aqui já está tomado, já está lotado o tempo. Então, no bom sentido, né? E se você quiser vir hoje à noite, você que está nos acompanhando pela internet, você agende que vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, falando um pouco mais a respeito do nosso aviso, nós estamos muito felizes, para a glória de Deus, conseguimos pagar a segunda parcela. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda parcela do terreno, isso é um milagre, é uma vitória muito grande, vamos orar nesse sentido. Quero falar também a respeito do nosso culto jovem, dia 27, é a mesma situação, vai ter que haver agendamento, já estamos combinando com o Ministério de Comunicação para limitar o número de vagas que participarão desse culto. Vai ser um culto muito bom. O pastor Jeff, um pastor americano, fala bem português, está conosco no Brasil já há alguns anos, e ele tem uma palavra especial para o jovem, vivendo no mundo, mas não vivendo o mundo. Esse é o desafio que teremos. Nós temos o nosso PGM também, PGM todas as terças-feiras, às 19h30, 19 horas, né? 19 horas, trocando aqui, 19 horas, todas as terças-feiras, os irmãos podem participar, é só prestar atenção no link que está sendo postado ali no grupo da igreja. Eu não sou do grupo da igreja, peça algum irmão que vai passar para você, não é somente para os irmãos, os visitantes, em geral, todos que tiverem o seu celular, o computador, participe do PGM, é uma forma de você estar em comunhão com o Senhor, através desses estudos ao longo da semana. Eu quero falar também do nosso, eu fugi um pouquinho aqui da sequência, eu quero falar do nosso culto de segunda-feira, de 15 às 16 horas, do Ministério de Visitação, sob a liderança da irmã Angelina. Nós temos aqui toda segunda-feira, de 15 às 16 horas. Se você puder, às vezes está em casa sem nada tão importante para fazer, mas mesmo que tiver, dê prioridade, se você puder, dê prioridade a orar. Então, segunda-feira, a partir das 15, entre as 15 e 16 horas. Nós queremos falar a respeito da nossa campanha de missões. Nós temos, semana passada, iniciamos campanha de missões. Temos o compromisso de orar por esses irmãos que estão em diversos países do mundo, irmãos brasileiros, pastores, famílias, que renunciaram suas vidas para estar pregando o Evangelho em vários cantos do mundo, nos 5 continentes. São mais de 2.000 missionários em 85 países espalhados no mundo, falando do amor de Deus, missões mundiais. O nosso desafio é de R$18.000. Nunca negligenciamos essa tarefa e nós temos certeza que Deus vai nos honrar e nós vamos conseguir sustentar essas famílias através da Junta de Missões Mundiais. Viva o poder de transformar o mundo, 2 Timóteo 1:7. E por isso nós também temos usado recursos para estar trabalhando nessa campanha. Por exemplo, como eu disse no culto jovem, as crianças vão vender doce, e através desse doce vão dedicar
missões, né? Até porque, desculpa, voltando lá ao culto jovem, nós teremos venda de sanduíche, e esse sanduíche está lá, o drive-in, o irmão vai entrar de carro, não precisa nem estacionar, entra de carro, compra um cachorro-quente por apenas R$8, o combo já vem com brigadeiro, R$10, ou compra o brigadeiro separado, R$2, para ajudar na compra do terreno e para ajudar também missões mundiais. Ok? Obrigado mais uma vez, irmão Esdras. E nós temos também o culto de oração às quartas-feiras, temos tido um estudo a respeito do edifício teológico, tem sido um estudo muito, muito interessante, os irmãos que têm a oportunidade de participar têm gostado muito, e isso é bom para o nosso crescimento espiritual. Manhã de oração é o que tem acontecido todos os domingos, na parte da manhã, quando a igreja se reúne aqui embaixo, 7h da manhã, antes desse culto iniciar, temos um período de oração, cada vez mais crescendo, as irmãs têm feito um grande trabalho, tem uma liderança que reveza, hoje estava sob a liderança do irmão Sebastião, mas temos visto várias irmãs agindo aí, atuando, convidando os irmãos para que participem conosco. Meus irmãos, para encerrar, queremos falar sobre o Ministério de Educação Cristã. Hoje, às 10h30, teremos o nosso retorno dos jovens, fazendo culto presencial. Você que é jovem, fique mais um pouquinho, que após o culto, terá o estudo presencial, EBD presencial. Nós já temos as revistas. As revistas são muito, muito bem elaboradas, estudos muito profundos. Pastor Gerson, nós sentamos com a irmã Roberta, pastor Gerson, para decidir os temas, são temas muito atuais, temas bíblicos, uma revista com acabamento excelente, e agora nós começamos hoje a dar a sequência com base nessas revistas. Quando um irmão fizer, o outro vai dar continuidade àquele estudo. Então, não vai ser mais assuntos aleatórios, vão ser assuntos sequenciais. Então, nós já temos a revista e hoje vai ter a EBV com o irmão Nilson, ele vai já usar esta revista que nós acabamos de mencionar. Já temos também, como eu disse, EBD presencial dos jovens. Os adolescentes já estão fazendo quinzenalmente, presencial e virtual, o estudo da escola bíblica. No caso dos adolescentes, são as sextas-feiras, cada 15 dias, eles se reúnem. Graças a Deus, ontem tinha um grupo aqui muito animado. Estou vendo aqui o irmão Ítalo conosco. Gostou, Ítalo, do churrasco? Está fazendo assim, ó, gostou do churrasco, né? Então, foi muito bom, muito abençoador, uma palavra também abençoada, através da irmã Roberta. Isto posto, eu quero acabar de dar boas-vindas aos irmãos que continuam chegando dentro do seu lugarzinho, e os irmãos também que nos acompanham pela internet. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o culto que você irá prestar, abençoe a razão de você estar buscando a palavra de Deus. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, essa é uma promessa. Eu gostaria agora de orar, pedir para que os irmãos, tem lugar aqui, ó, né? Tem 2 lugares aqui, tem lugar lá em cima também. Então, eu gostaria de convocar os irmãos para que abaixem suas cabeças. Vamos agora nos concentrar na palavra de Deus. Você veio aqui buscar a presença do Senhor, e com certeza Deus tem algo a falar ao seu coração. Eu sei que Deus permitiu que você viesse aqui nesta manhã. Nós, pela nossa forma de enxergar o mundo, nós talvez teríamos desejo de fazer outra coisa, mas Deus te trouxe aqui, Deus fez com que você ligasse o seu aparelho, é porque é algo maravilhoso Deus tem a realizar na sua vida nesta manhã.
Pai Celeste, graças te damos porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que fala conosco, é um Deus que tem promessas a realizar na nossa vida. O Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. E nesta hora tem um povo te buscando, aqui presencialmente, pela internet. Nós sabemos que o Senhor tem poder para realizar maravilhas na vida de cada um na sua necessidade, cada um na sua busca, uns por gratidão, outros por pedidos, por uma resposta que ainda não tiveram. Querido Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer uma obra na vida de cada um, que não possamos, ó Pai, terminar esse culto da forma que entramos. Restaura o nosso ânimo, restaura a nossa força, restaura a nossa fé. A luta foi muito grande essa semana, mas a vitória é muito maior, porque temos um Deus vivo, um Deus que trabalha conosco, um Deus que levanta a nossa mão quando nós estamos caídos. Este é o Deus que nós servimos, cremos e sabemos que é um Deus vivo e está aqui para nos abençoar. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje o tema do culto é o crente aprovado por Deus. Crente aprovado por Deus não significa que ele perdeu ou não perdeu a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o crente precisa fazer algumas coisas que agradam ao Senhor. E muitas vezes na nossa caminhada, como seres humanos que somos, nós às vezes sofremos rejeições do Senhor para que nós venhamos a crescer na sua presença, sejamos melhores dia após dia. E nesta manhã iremos refletir um pouco sobre o crente que é aprovado por Deus. O crente aprovado por Deus reconhece que sua vida, o que é e tudo que possui é pela graça de Cristo.
Meus irmãos, vamos ler em uníssono a leitura bíblica que será projetada com base em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler bem forte. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é muito profundo, porque ele fala de sacrifício. Não é o sacrifício que havia antigamente, em que precisava-se imolar animais, ou outro tipo de sacrifício físico, para que se mostrasse a Deus que era um fervoroso, piedoso. Deus, no tempo de hoje, o sacrifício que Ele quer é a renúncia do pecado, é uma vida de louvor, uma vida de adoração. Esse é o sacrifício. É por isso que Ele fala, renovar a nossa mente, pensar diferente do mundo, ter uma visão diferente dos padrões do mundo, dos valores do mundo. É isso que Deus quer de nós, porque isso requer sacrifício. É muito difícil, às vezes, sair de casa pela manhã para estar aqui à igreja, mas é um sacrifício de louvor e adoração. Com certeza você irá usufruir da resposta do Senhor, porque você está abrindo mão de algumas necessidades, de algum conforto, para estar na presença do Senhor. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós. O crente aprovado por Deus é aquele que vive em obediência da fé em Cristo. O texto de João, capítulo 14, versículo 21. Vamos ler junto, meus irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ele conhecerá a manifestação de Cristo. Esse é o momento de dedicação de vida e bens. Temos o desafio da campanha de missões, desafio da campanha do terreno. Precisamos chegar juntos, meus irmãos, porque são desafios que realmente é um sacrifício, mas Deus vai honrar o irmão, como tem honrado a igreja também. Cantemos, crer e observar. Os
nosso Deus e nosso eterno e soberano Pai. Te louvamos nesta manhã, Senhor Deus, o privilégio, mais uma vez estarmos sendo da vontade do Senhor. Deus amado, que o Senhor venha habitar no nosso meio, o Senhor venha visitar cada coração nesta manhã e ver, Senhor Deus, se há algum caminho mal em nós, Senhor Deus, o Senhor possa tirar do nosso meio, nos ajudar a fazer a vontade do Senhor. Pai, obrigada, meu Deus, por esses dias de oferta que estão aqui diante do teu altar. Cada pessoa que depositou aquilo, meu Deus, tudo que o Senhor colocou no coração deles, que venha, meu Deus, cada uma dessas vidas ser abençoada pelo Senhor. Se alguém ainda não fez, Senhor Deus, que venha fazer, meu Deus, que é um privilégio, entregar a paz daquilo que o Senhor mesmo nos deu, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor Deus. Pai, também nessa hora, para a gente agradecer, meu Deus, pela reunião que vai ter nessa tarde, Senhor, que seja uma reunião que agrade o coração do Senhor, que a vontade do Senhor seja cumprida neste dia e por toda a tua eternidade, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos os projetos da tua igreja, Senhor. Mais uma vez, Pai, te abençoa o pastor Edson, Senhor Deus, que vai nos falar nesta manhã. Pai amado, unge o teu servo com o som do teu Santo Espírito, Senhor Deus, que venha o Senhor falar à tua igreja, Pai. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Obrigada, Senhor Deus. Fala conosco, Pai. E assim, meu Deus, ora em nome de Jesus, amém. O crente aprovado por Deus é chamado para ser santo, separado do mundo e anunciador de sua palavra. O crente que é chamado por Deus, ele não pode ter um pé na igreja e outro pé no mundo. Ele é chamado por Deus para somente servir ao Senhor e anunciar a sua palavra. Isso é algo que Deus não negocia. Ou a bênção na presença de Deus, ou longe da presença de Deus. Momento de gratidão é um momento que nós separamos para agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Nós temos aqui, entre o dia 14 ao dia 20 deste mês, a irmã Hilda Teixeira Vicente, a irmã Érica, dia 16. Os dias 20 nós temos duas irmãs, a irmã Joselma, que está aqui conosco, a irmã Adélia, também. Alguém desses irmãos, além da irmã Joselma, que está aqui conosco? Nós estamos procurando atualizar essa lista junto à secretaria, para que todos, de repente, que não estejam mencionados aqui, possam também ter a oportunidade de nós estarmos orando juntos. Alguém está aniversariando essa semana que não esteja mencionado aqui? Não, né? Então, meus irmãos, além desses pedidos, nós temos vários motivos para agradecer. Como disse os irmãos, pagamos a segunda parcela do terreno e talvez uma bênção especial que você tenha recebido essa semana, você que está nas redes sociais, compartilhe conosco, deixa lá a razão porque você tem um motivo para agradecer ao Senhor. Gostaria de convidá-los que se coloquem de pé. Eu não sei exatamente qual é o seu pedido, mas eu sei que Deus é um Deus que sempre nos dá, sempre nos surpreende com uma bênção, sempre nos dá muito mais do que almejamos. Temos também, nesse momento, oportunidade de lembrar daqueles irmãos que estão enfermos, como a irmã Rosane, que contraiu o Covid, está com seu marido em casa, agora em quarentena, está passando bem, até a última notícia que eu tive. Tantos outros irmãos também na mesma situação. Vamos orar por eles, para que Deus abençoe a vida desses irmãos. Pai Celeste, nesta hora nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida desses irmãos que se encontram aniversariando nesta semana. Bondoso Deus, que a sua bondade seja sobre estas vidas, dando a eles um novo ano de realizações, de sonhos que precisam ser concretizados. Ó Deus,
que o Senhor venha responder às orações dos teus filhos, que creem em Ti, que andam conforme a Tua bondade, que creem no poder da Tua palavra, que o Senhor dê a eles muita saúde, muita paz, muita perseverança, porque os dias são difíceis, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ó Deus, que o Senhor possa também abençoar todos os demais irmãos que têm um motivo especial para agradecer. Ouça o coração de cada um, ouça o pedido que cada um está levantando diante do Senhor, que o Senhor possa continuar visitando também aqueles irmãos que ainda não tiveram as suas respostas, mas que esperam no Senhor. Nós temos certeza que o Senhor é o Deus que não deixa ninguém sem resposta. Queremos, ó Pai, te agradecer por aqueles irmãos que estão enfermos, mas sentem o cuidado do Senhor, a presença do Senhor. Em especial, queremos agradecer a vida da irmã Rosane, trabalhadora, dedicada à tua obra. Cuida da vida da tua filha, cuida da vida, ó Pai, do pai da Laila, o senhor Brito, que também está hospitalizado. Que o Senhor dê a ele, ó Pai, força, que ele possa crer que tudo tem um propósito, e tenho certeza, ó Pai, que o Senhor fará uma grande obra na vida dele, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Cuida dessa família, ó Pai, e outras famílias que eu também não me recordo agora, mas eu sei que o Senhor não se esquece, o Senhor lembra de cada item, cada coisa que acontece na nossa vida. Estou aqui muito feliz com a vida do Ítalo, que o Espírito do Senhor continue consolando o coração desse jovem, um homem que entregou a sua vida para Jesus, que ele continue caminhando nesse caminho difícil, mas é um caminho de vitórias, um caminho de salvação. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, agradecemos pela vida dos enlutados, e temos visto, ó Pai, pelo testemunho, o quanto o Senhor tem curado as mágoas, tem secado as lágrimas, e o Senhor tem abençoado com a sua presença consoladora. E isso é só pela glória e pela graça do Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, por este pagamento da segunda parcela do terreno. O nosso coração está de joelhos diante do Senhor, porque só por um milagre nós conseguimos alcançar mais essa vitória, Pai. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos, não porque merecemos, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe a oração de cada irmão que está aqui, de cada irmão também que nos acompanhou pela internet. Teremos agora uma participação musical, irmã Enes Maria.
quando eu fui apresentado à irmã Enes, eu jamais me esqueci do sorriso dela. Hoje ela está de máscara aqui, mas é um sorriso muito lindo. Uma mulher que tem um problema da limitação da visão, mas nem por isso deixou de adorar o nome do Senhor. Um exemplo para nós. Deus abençoe a irmã, com essa voz maravilhosa, linda. Que Deus abençoe sua vida. Às vezes, nós reclamamos da vida por questões muito menores, e essa irmã tem dado esse grande testemunho, louvando ao Senhor, mesmo nessa condição. Meus irmãos, vamos chamar as crianças aqui para orarmos, porque elas vão descer, vão participar do culto das crianças. Elas vão ficar separadinhas aqui à frente. Enquanto elas chegam, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Apenas um versículo nós iremos ler. Chegaram aqui, cada uma com a sua Bíblia na mão. Eu acho muito bonito, o Pedrão aqui, ó. Eu acho muito bonito carregarmos a Bíblia. Eu tenho visto alguns irmãos caminhando com as suas Bíblias. Embora tenhamos aqui o nosso data show, é bom termos a Bíblia, é bom anotarmos algumas coisas que às vezes em casa o pastor fale e os irmãos não têm como memorizar. A Bíblia é bom para que os irmãos possam acompanhar e em casa poder refletir melhor sobre o que foi mencionado. Vamos orar. Eu gostaria que os irmãos orassem comigo. Vamos ficar de pé, orar por essas crianças e logo em seguida permanecermos de pé para lermos o versículo. Pai Celeste, que o Senhor abençoe essas vidas, a vida destas crianças, que elas sejam protegidas pelos anjos do Senhor, que elas não venham sofrer as lutas que nós, adultos, já passamos nessa vida, que elas sejam protegidas pelas mãos do Senhor, que elas, no momento em que elas terão que fazer escolhas, que elas possam escolher em Te servir, que nenhuma dessas crianças venham se perder, mas que elas sejam protegidas do inimigo, protegidas deste mundo tão sedutor. Tudo isso nós Te pedimos e desde já também rogamos pela vida da professora que estará ministrando esta aula, que ela seja um instrumento das Tuas mãos, para que ensine a palavra genuína do Evangelho para a vida delas, para que elas possam crescer neste caminho, o caminho da verdade em Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ainda de pé, meus irmãos, como disse, vamos ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Como é um texto pequeno, podemos ler bem forte. Juntos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Apenas este versículo, podeis assentar, esticar um pouquinho as pernas, não é? O tema que nós escolhemos nesta manhã é o crente aprovado por Deus. Como eu disse há pouco, quando nós falamos aprovação nesse sentido, não estamos querendo dizer nada a respeito da salvação, porque a salvação, uma vez entregando a minha vida para Jesus, eu jamais perco a minha salvação. Eu posso perder a comunhão com o Senhor, mas nunca a filiação. Um filho que se distancia do seu pai, ele pode perder a comunhão com o pai, mas nunca deixará de ser filho. Essa é a ideia. E a aprovação na nossa vida é muito gratificante quando nós somos aprovados, mas também é muito triste quando somos reprovados. Em algum concurso, ou na escola, ou até mesmo através de um relacionamento com alguém. E nossa relação com Deus, há coisas que fazemos que somos aprovados,
se fazemos conforme a vontade de Deus, e há coisas que fazemos que Deus reprova. E nem por isso Ele vai deixar de nos trazer para perto, de trabalhar conosco, para que nós cresçamos paulatinamente na presença dEle, para que haja uma maior santificação e um maior entendimento do amor de Deus. Paulo era um homem aprovado por Deus, mas nem por isso ele foi um homem que teve facilidades na vida. Paulo, ele teve muita dificuldade, e onde quer que ele estivesse, ele sempre estava exortando a outros irmãos para que não passassem por tribulações, e quando passassem por tribulações, eles teriam que saber como reagir a determinadas questões na sua vida. Em relação a esse pequeno versículo que nós lemos, até mesmo em relação à carta de Paulo aos Romanos, a história diz lá em Atos capítulo 20, versículos 2 e 3, que ele possivelmente estava na Grécia, e ele passou ali por 3 meses, e ao longo desses 3 meses, ele escreveu essa carta para aquela igreja. Grécia era, na região da Grécia, era perto de Corinto, a 12 quilômetros de Corinto, e diz que essa carta ela foi escrita por volta dos anos 57 e 58 depois de Cristo. Os irmãos fazem a conta, Jesus Cristo viveu em torno de 33 anos, conforme diz as Escrituras, então alguns anos depois, talvez mais de 20 e poucos anos depois, ele então escreve essa carta. A carta que Paulo escreve para a igreja na cidade de Roma não era para corrigir algo que a igreja tinha feito de errado. Pelo contrário, ele queria fazer a sua apresentação à igreja, ele queria se tornar conhecido àquela igreja e, acima de tudo, defender o evangelho de Jesus Cristo. Este era o propósito daquela carta. Certa feita, Paulo disse que ele não se importava a respeito do que as pessoas pensavam dele. O que ele se importava era agradar a Deus. Então, ele não se importava em relação à apresentação, o que as pessoas pensariam da sua apresentação àquela igreja. O importante para ele era fazer a vontade de Deus, era receber o favor de Deus e não receber o favor dos homens. Ele não negociava essa questão para agradar as pessoas. Ele não, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre isso. E é um texto que eu gosto muito, eu procuro também tomar como base na minha vida, embora seja algo muito desafiador, mas diz lá, Gálatas capítulo 1, versículo 10, diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Para ser servo de Cristo, você tem um desafio de agradar a Cristo como servo ou agradar as pessoas. Não há como você conciliar isso plenamente, porque vai chegar em algum momento da sua vida que você vai ter que decidir se agrada a Deus ou se agrada os homens. Paulo era um homem de Deus. Aquele homem tinha apenas um olhar fixo no favor que deveria receber da parte de Deus. Não comerciava a sua fé, não negociava a sua fé em busca de favor das pessoas. Para ele agradar a Cristo era o mais importante. Quando ele agradava a Cristo, ele sabia, ele entendia que estava agradando a Deus. Agradando o Filho, ele sabia que estaria agradando o Pai. Isso era o que ele dava mais valor. Ser um cristão aprovado por Deus era viver o Evangelho de Cristo conforme a vontade do Pai.
Na antiguidade, como qualquer outra carta típica, a pessoa se apresentava diferente de nós hoje. Elas se apresentavam mencionando o nome. Por isso que ele diz Paulo, para as pessoas identificarem que quem estava escrevendo era Paulo. Contudo, este nome Paulo, que nós sabemos antes era chamado de Saulo, era um nome muito comum. Ele precisava definir para as pessoas, na sua apresentação, quem era o Paulo, diferente dos outros Paulos que havia naquele tempo. Então, esse homem de Deus, ele então usa algumas definições para diferenciá-lo dos outros homens chamados Paulo naquela ocasião. Tendo em vista que o apóstolo Paulo nunca havia visitado aquela igreja de Roma, era necessário ele se identificar. E, desse modo, ele inicia a sua apresentação, como nós lemos lá no versículo 1 do capítulo 1. Ele inicia ressaltando algumas coisas que ele entendia ser importantes, para que não houvesse dúvida quem ele era diante daquelas pessoas. Ele pretendia que aquelas pessoas o conhecessem e vissem nele qual era a sua verdadeira identidade. De forma semelhante, podemos também reproduzir isso na nossa vida. Hoje não é comum nós, numa carta ou num e-mail, escrevermos Wellington e ali começar a fazer a nossa redação. Mas, no nosso dia a dia, nós também nos apresentamos para as pessoas. E como que nós somos vistos por estas pessoas? Lá foi através de uma carta, e hoje pode ser através de uma atitude, de uma forma de enxergar a vida como servo do Senhor. O importante na nossa vida hoje é que nós também, tal qual aquele homem de Deus, precisamos ter a nossa identidade bem clara para as pessoas que vivem conosco. E para que nós também saibamos que determinadas posições ou visão de vida podem agradar ou desagradar ao Senhor. E nós queremos, então, ressaltar algumas qualidades que Paulo expressa nessa carta, que também pode servir de modelo para a nossa vida. Paulo era um crente aprovado, e nós, como crentes que somos, também podemos ser aprovados pelo Senhor. E uma forma que Paulo usa no início da sua carta é que ele era servo de Cristo. Paulo se apresenta como servo de Cristo. Primeira parte do versículo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Muito interessante, porque ele já começa se apresentando às pessoas como um servo. Mas quando nós entendemos o sentido dessa palavra servo, que vem do grego doulos, não é apenas servo numa forma tão branda de se manifestar um serviço a alguém, mas servo aqui o original dessa palavra significa escravo de fato. Ele está dizendo ali para aquelas pessoas, na sua apresentação, que ele era escravo de Jesus Cristo. Não era simplesmente fazer algum serviço para Jesus, mas ele tinha Jesus como seu Senhor, e porque ele era escravo. E nós sabemos que uma pessoa escrava, ela foi adquirida por algum senhor, por alguém. Naquele contexto, o escravo, ele não tinha vontade própria. Ele era considerado um objeto. Ele era alguém que prestava serviço. Ele era um patrimônio. Ele era um bem que aquele senhor havia adquirido. Ele pertencia a alguém e ele precisava estar totalmente disponível para aquela pessoa.
No Império Romano, naquela ocasião, os escravos carregavam uma pesada argola no pescoço, e naquela argola pesada havia escrito o nome do seu senhor. Então, quando alguém via um escravo na rua, identificava quem era o dono daquele escravo. E naquele contexto, dizem os historiadores que em Roma havia o Império Romano, melhor dizendo, não em Roma, mas todo o Império Romano, que saía do leste da Europa, da Espanha e até o oeste da Ásia Menor, no território da Galácia, e também no norte de Gália até o norte de África, no Egito. Então era uma região muito vasta. Hoje no mapa os irmãos podem ter uma noção do que se trata disso. Havia ali naquele contexto em torno de 60 milhões de escravos. Era um número muito expressivo. E todo o Império Romano dominava aqueles escravos. Então, aquele pessoal que era escravo já era fácil de identificar ao caminhar na rua ou muitas vezes acorrentados. Então, embora a ideia de ser escravo provoque um sentimento de repugnância, quando nós pensamos nesta situação, até mesmo de uma forte relutância, por mais incrível que pareça, é exatamente dessa forma que Paulo desejava ser identificado por aqueles irmãos romanos. Vale ressaltar que isso se refere não apenas a uma posição de grande humildade, acima de tudo, considerava uma honra servir a Deus como servo de Jesus Cristo. Ainda, meus irmãos, a respeito dessa questão do termo servo, que nós tentamos ser mais claro em relação à verdadeira essência dessa expressão servo. No Antigo Testamento, Deus usava essa expressão para falar com seus homens. Por exemplo, Moisés, quando Deus se apresenta a Josué, ele menciona ali, lá em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 2, que Moisés era seu servo. Moisés, portanto, de uma forma mais clara, era o seu escravo. Ele também não só se apresenta Moisés, mas Davi também, lá no Salmo 89, versículo 3, diz que Davi, meu servo. E tantos outros profetas, como Jeremias, Daniel e Amós, e tantos outros, Deus tratava estes homens como servos, como escravos. Um escravo que andava com Deus não poderia ter vontade própria. Um servo não tinha vontade própria. Ele não tinha liberdade para fazer o que lhe era agradável. Ele fazia aquilo que era agradável ao Senhor. O escravo, o servo, vive para agradar o seu Senhor e obedecer às suas ordens. Incrivelmente também, Jesus Cristo, ele se posicionava como servo. Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, ele se posicionava como alguém que tinha relação com Deus, de uma submissão a Deus na qualidade de servo. Diz assim lá o texto: ele se esvaziou assumindo a forma de servo. O próprio Filho de Deus decidiu servir ao Pai na sua qualidade de homem. Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos, dando continuidade a algo que aconteceu no Antigo Testamento, a algo que ele ouviu de Jesus, Paulo então reproduz essa expressão: eu sou servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo, porque ele entendia que ele tinha uma obrigação para com o Pai, tinha uma obrigação para com o Filho. Ele sabia que ele precisava obedecer a Cristo.
Ele precisava renunciar à sua forma de enxergar o mundo e agradar ao Senhor. Ele entendia que ser servo de Cristo é viver sobre a tutela do amor, não é viver na visão do homem. Infelizmente, quando nós falamos de servo, quando nós falamos de escravos, do termo escravo, nós já nos projetamos ao que acontecia no passado da história do nosso país, da história de vários outros países que passaram por esse momento de escravidão. Mas no contexto que nós estamos vivendo, nós não podemos tentar comparar o que é ser servo de Deus, escravo de Deus, e o que é ser escravo do ser humano. Não tem como nós tentarmos fazer uma associação em ser servo do Senhor do que ser servo de qualquer ser humano. Ser escravo de um ser humano é apenas servir ao ódio, é servir à opressão, é ser massacrado, é ser humilhado. É isso que nós entendemos a escravidão humana. Em contrapartida, quando nós entendemos que nós somos servos do Senhor, vivemos para obedecer ao Senhor, é um contexto totalmente diferente. Não há como nós fazermos uma relação entre ser servo do Senhor com o que nós temos visto, o que acontece no mundo. Paulo, ele mesmo diz que Cristo havia comprado ele. Ele sabia que ele era servo de Cristo, mas ele também sabia como que era o tratamento do seu Senhor em relação a ele. Ele não tinha vergonha de dizer, como nós sabemos, que ele foi separado por Deus para falar o Evangelho. Lá em Romanos 1,16, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de ser servo de Jesus Cristo. Paulo, ele diz que Cristo havia comprado, e Cristo o comprou com seu sangue para que ele fosse livre. Ainda pensando entre ser servo e ser livre, Jesus vem então esclarecer o que é ser servo do Senhor. Jesus, ele vem mostrar que ser servo do mundo do Senhor é estar sob o jugo do pecado. E ser servo de Deus não significa de fato prisão, mas pelo contrário, libertação. Ser servo de Cristo significa libertação. Lá em João capítulo 8, versículo 34 e 36, Jesus, ele explica que o pecado escraviza a pessoa, e que a maior escravidão não é estar sob o jugo de alguém, mas a maior escravidão é ser escravo de alguma coisa ou de alguma pessoa, e principalmente do pecado, porque todas essas coisas se interrelacionam. Jesus diz lá: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus então ressalta que a maior escravidão que alguém pode ter é ser escrava do pecado. Ele diz, portanto, a solução para a libertação da escravidão do pecado, no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única forma de se libertar do pecado, da escravidão do pecado, é através de Jesus. E o que é pecado? O que é escravidão do pecado? É uma admiração excessiva por algo ou por alguma coisa. Pense assim: quando você tem uma admiração excessiva hoje por algo ou por alguma coisa, ou melhor, por alguma pessoa, você pode se tornar escrava daquela coisa ou de uma pessoa. Quantas pessoas hoje estão presas a ídolos na televisão? Quantas pessoas hoje estão presas a objetos, a carro, a casa,
algum bem, e aquilo se torna uma admiração excessiva na vida dela, e ela acaba trocando as coisas de Deus por essas determinadas coisas, que prendem, que seguram. O celular é um exemplo. É muito comum alguém passar horas e horas diante de um celular e não consegue, às vezes, ler um versículo da palavra de Deus. É um tipo de escravidão. O dinheiro é um tipo de escravidão. São coisas boas, mas se eu tenho uma admiração excessiva por aquilo, eu acabo invertendo os valores, em vez de estar buscando a presença de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Não querendo estender muito sobre este assunto, mas os irmãos entendem bem que sujeitar-se ao senhorio de Cristo é honrar um compromisso assumido com o Pai. Negar este favor é rejeitar, é uma rejeição declarada à vontade de Deus. Ser um crente aprovado por Deus é renunciar à vontade própria para poder agradar a Deus. Obedecer os seus mandamentos é o maior prazer, é o maior alvo, a maior meta que o crente deve ter na sua vida. Tal qual o mestre, o crente aprovado se esvazia para encher-se do Espírito, para servir a Cristo com total comprometimento, a fim de agradar a Deus. Outro assunto também interessante que Paulo fala e que nós podemos entender a respeito da aprovação do Senhor é que o crente reconhece o seu chamado. Paulo reconheceu o seu chamado como apóstolo. Lá no nosso texto base diz, Romanos 1, a segunda parte diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo tinha um chamado. Existe um contraste entre ser servo e ser apóstolo. Enquanto nós brevemente falamos que a qualidade, a condição de ser servo significa uma condição de humildade, ser apóstolo agora, Paulo ele vem mostrar o outro lado de ser servo de Jesus Cristo. Ser apóstolo significa uma condição de autoridade. Autoridade porque foi algo designado para que ele fizesse. E não foi designado por alguém. Ele foi, de fato, chamado para ser apóstolo. Apóstolo é um termo específico apenas para aqueles que foram chamados por Cristo e testemunharam a sua ressurreição. Um apóstolo teve contato com Cristo visual e foi chamado para fazer uma determinada tarefa. E nós sabemos que essa tarefa era pregar o Evangelho de Cristo. Eles testemunharam a ressurreição de Cristo. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos primeiros versículos, os irmãos poderão comprovar que Cristo ele apareceu após a sua ressurreição a muitas pessoas. E ele então ali pôde testemunhar que ele viu a Cristo face a face. Mais adiante eu vou mostrar isso para os irmãos. De um modo geral, Paulo utiliza o termo como referência àqueles a quem Jesus escolheu. Jesus não só escolheu, como capacitou Paulo a fazer o que ele tinha que fazer. Paulo, ele foi apóstolo para representar a Cristo diante do mundo, mais especificamente diante dos gentios. De um modo geral, Paulo utiliza o termo apóstolo como referência àqueles a quem Jesus escolheu, a fim de ser chamado como fundamento da igreja. Como disse, a palavra, melhor dizendo, a palavra apóstolo significa enviado. E naquele tempo, toda vez que uma pessoa era considerada apóstolo
ou apóstola, se é que eu posso dizer assim, ela era enviada como representante de um imperador ou como um emissário de um rei. Ela tinha uma obrigação, ela tinha que cumprir uma missão. Então, aquela pessoa, quando era indicada para aquele serviço, ela não poderia negligenciar a sua responsabilidade. Paulo, ele viu a Cristo quando estava na estrada de Damasco, e foi nessa ocasião que o Senhor o chamou para ser apóstolo dos gentios. Ele recebeu de Cristo revelações divinas e deveria compartilhar essas revelações com a igreja. Ele foi chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo e anunciar o Evangelho. Nós conhecemos bem esta história lá em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Paulo, ele sabia que ele não merecia ter esta autoridade, porque ele era um homem que perseguiu a igreja, ele era um homem que foi atrás dos cristãos, mas no caminho que ele estava a Damasco, ele viu o Senhor e foi notificado que ele, pela autoridade do Senhor, agora ele teria um destino diferente na sua vida. Meus irmãos, nós vimos que hoje há muitas pessoas se intitulando apóstolos. Elas se autodenominam, se auto-intitulam apóstolos. Mas isso está em desacordo com a palavra de Deus, ao ensinamento bíblico. Porque um apóstolo, como dissemos, foi um homem que viu a Cristo e falou diretamente com Cristo ressurreto, conviveu com eles. E hoje as pessoas que se auto-intitulam apóstolos ou apóstolas, elas não podem nada que disserem inserir na palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está encerrada. Nós sabemos que as Escrituras, no Novo Testamento, que é o nosso contexto, foram escritos por homens inspirados por Deus. E os apóstolos hoje, eles não são os apóstolos bíblicos que nós conhecemos. São pessoas que estão na mídia se autopromovendo, mas que não têm nenhum respaldo bíblico ao se auto-intitularem apóstolos. O mesmo Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 8, que ele se tornou apóstolo como se ele fosse o último da fila. Olha como se diz aqui, olha como diz lá no texto, 1 Coríntios capítulo 15, 8, ele diz assim: por último, ressaltando, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ele diz aqui que ele foi o último daquela sequência a ter visto o Senhor. No caso, nós sabemos a história. Sabemos que ao longo do Apocalipse, João tem a visão do Cordeiro de Deus, mas ali se encerra a palavra de Deus. É sabido por todos que a Bíblia se encerra em Apocalipse. O que o pseudo-apóstolo diz hoje não se pode adicionar à palavra de Deus. O crente aprovado precisa ter em mente que não foi chamado para ser apóstolo. Nós não somos apóstolos, mas nós somos emissários do Senhor. Quem é um emissário? O emissário é alguém que tem uma missão para cumprir. Todos nós temos uma missão. Cada um aqui foi capacitado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Foi aproveitado o talento de cada um, foi dedicado dons, e esses dons precisam hoje ser usados para a glória de Deus. Assim como dissemos que o servo vinha desde o Antigo Testamento, passou por Jesus dando exemplo, agora Paulo se apresenta como servo e apóstolo. Nós somos servos emissários. A palavra de Deus mesmo diz que nós somos embaixadores de Cristo.
2 Coríntios 5:20, o tema dos embaixadores. Nós somos embaixadores. Qual é a função do embaixador? É representar o seu rei, representar a sua autoridade do seu país. E nós estamos aqui representando o nosso rei Jesus Cristo. Não podemos negligenciar esta responsabilidade. Não somos apóstolos, mas somos emissários. Não somos apóstolos, mas somos embaixadores. Onde quer que estejamos, devemos dar o testemunho. O crente aprovado reconhece que foi chamado do mundo para voltar ao mundo para anunciar o seu evangelho. Cada um de nós foi chamado do mundo para que nós voltemos para o mundo para falar o que Cristo fez em nossas vidas. E esse mundo pode ser a sua família, esse mundo pode ser a sua escola, o seu trabalho. Você foi tirado daquele contexto pelo Senhor para que você volte lá e fale do amor, da transformação que Cristo fez na sua vida. Esse é o papel do verdadeiro embaixador, que não negligencia o seu ofício. Enfim, tal qual aconteceu com Paulo, não foi você quem buscou ao Senhor, mas foi o Senhor quem te separou dentre seus parentes e amigos. Ele te separou para que você retornasse a eles e continuasse a obra que os nossos apóstolos fizeram. Nós fizéssemos a obra que compete apenas cada um de nós, apenas a você fazer. O crente aprovado sabe que não é apóstolo, mas ele sabe que o seu chamado é para ser embaixador do Rei, embaixador de Cristo. Por fim, meus irmãos, a última observação que nós podemos fazer é que o crente aprovado é separado para o Evangelho de Deus. Lá no nosso texto base, em Romanos capítulo 1, versículo 1, a última parte diz lá, Paulo separado para o Evangelho de Deus. Recapitulando, nós vimos que Paulo, ele está se apresentando à igreja, e ele fala que ele era escravo de Cristo, e ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo. Agora ele está dizendo que ele foi separado para um propósito, para o propósito de pregar o Evangelho. Paulo deseja salientar a razão do seu chamado. Ele já quer mostrar para aquelas pessoas quem é o Paulo que se apresenta a elas. Um servo, um apóstolo e um homem separado. Ele está dizendo que Jesus o chamou para proclamar as boas novas do Evangelho. Ele menciona que foi separado. Nesse caso, refere-se à sua missão de levar o Evangelho, a salvação de Cristo ao mundo, mais detidamente aos gentios. E jamais deixou de cumprir a sua missão. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que ele sabia que havia separado por Deus antes mesmo de haver nascido. Diz lá, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo aqui que antes mesmo dele ter consciência, ele já havia sido separado por Deus para ser quem ele era. Meus irmãos, aqui nós temos também vidas que foram separadas por Deus, antes mesmo de terem consciência que Deus tinha um propósito na vida de cada um. Eu não sabia que seria separado por Deus para estar aqui à frente dos irmãos, falando nesse momento. E cada um aqui não sabia porque Deus tinha um propósito na vida de cada um. E você não pode negligenciar esse chamado. Deus te chamou para um propósito.
Você já sabe qual é o propósito de você ser um cristão? Você já sabe qual é o propósito de você ser servo de Jesus Cristo? Você já consegue identificar qual é o dom que Deus te deu para que você seja um homem e uma mulher útil no reino do Senhor? Você foi separado de algum lugar para alguma pessoa. Nós podemos ser separados de alguma coisa para algo. Sempre que há uma separação, você separa de alguma coisa para algo. Vocês foram separados do mundo para servir ao Senhor. Muitas pessoas não conseguem entender isso, elas só entendem que são separadas somente, mas elas não conseguem interpretar que quando você é separado para uma determinada finalidade. E a separação, ela tem um propósito. Nós somos separados do mundo para servir a Deus. E esse propósito tem que ter no sentido de que essa separação é total. Não tem como nós sermos separados do mundo e esse afastamento do mundo não ser total. E por isso nós precisamos entender que nós temos sido separados pelo Senhor para dar continuidade à história da proclamação do Evangelho. Se você não interpretar isso, que você é separado do mundo para servir ao Senhor, você vai talvez encerrar a continuidade da história na sua vida. Você precisa entender que Deus te separou para que você dê continuidade. A história não pode parar pela metade. Nossa geração, a igreja desta geração, não pode parar a história do Evangelho pela metade. Enquanto nós somos a geração que Deus colocou neste tempo, a igreja precisa entender que ela foi separada do mundo para dar continuidade à história do Evangelho. A questão é que se trata de uma vida de consagração, se trata de uma vida de total entrega. Ela tem que ser algo que deva fazer parte da nossa vida. Entendemos que o papel central da separação no plano de Deus é dar continuidade na história do Evangelho através da igreja na humanidade. O Evangelho representa a vitória final de Deus na história. E Deus nos separou para que nós fôssemos as pessoas exatas, não mais outra, mas nós, para que nós dessemos conhecimento ao mundo que Deus foi vitorioso na história. E nós sabemos como foi a sua vitória. A sua vitória foi com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Negligenciar isso é negligenciar o ofício, a tarefa que o Senhor nos deu. Concluindo, meus irmãos, esta apresentação de Paulo como servo de Jesus, como chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, para proclamar o Evangelho de Deus, significa que ele acreditava e desejava dessa forma ser conhecido por todos. Fazendo uma autoavaliação, será que as pessoas, quando olham para nós, elas conseguem ver isso? Quando elas olham para o Wellington, elas conseguem ver o Wellington é um servo de Cristo? Será que elas olham para o Wellington, elas veem, será que o Wellington tem um chamado? Será que o Wellington foi separado de fato do mundo para pregar o Evangelho? E essa reflexão que eu faço a respeito da minha vida, cada um de nós precisa fazer a respeito da sua vida. Às vezes nós estamos intertidos com tantas outras coisas que fazem com que deixemos de entender que a aprovação do Senhor exige ou espera que nós tenhamos esses pré-requisitos bem
claros na nossa vida. E Paulo tinha esse discernimento. Precisamos desejar intensamente que os nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, tenham essa visão a respeito de nós. E se nós estamos falhando nesse sentido, é momento de nós revisarmos os nossos conceitos cristãos para que sejamos verdadeiros homens e mulheres aprovados por Deus, separados integralmente para vivermos o Evangelho, designados para esta obra, uma obra tão bela que Deus nos separou. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós queremos te agradecer pelo exemplo de Paulo, o homem que foi separado pelo Senhor para servir a Cristo, e sabemos que a história continua. O Senhor nos separou para que também possamos servir ao Senhor, possamos mostrar ao mundo que somos especiais para o Senhor, e por isso, ó Pai, que nós busquemos primeiro te servir, para que mostremos ao mundo como é bom usufruir do senhorio do Senhor, porque o Senhor é bom e eternas suas misericórdias, o Senhor cuida de nós, o Senhor deseja que nós venhamos a dar continuidade à história que o Senhor está escrevendo até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu
Os irmãos podem tomar assento, obrigado. Eu quero apenas reiterar a nossa convocação do Conselho hoje às 5 da tarde, às 17 horas. E nós vamos tratar de sucessão pastoral. Hoje, dia 21 de março, às 5 da tarde. Nós faremos lá na garagem, porque eu preciso de um número maior, e ali nós poderemos manter distanciamento, e também a assembleia nós faremos lá embaixo, preciso de um número maior. Você pode se inscrever para o nosso encontro com o conselho, que nós ficaremos na garagem. Ela é grande, a gente pode manter o distanciamento. E para a assembleia também, que vai ser rápida, e para que os irmãos não fiquem frustrados, nós vamos ler a palavra, vamos cantar hinos, e vamos tratar do assunto, e nós não voltaremos para cá, de lá, assim que acabar o assunto da Assembleia, de lá nós já vamos embora, tá bem? Para a gente não aglomerar. 3 coisas nós temos que fazer, 4, aliás. Nós temos que usar máscara, ainda cantando ou falando. Usar máscara todo o tempo. Até mesmo aqueles que já se vacinaram. Pelo amor de Deus, usem a máscara. E aqui no santuário, ninguém pode entrar sem máscara. Primeira coisa, usar máscara. A segunda coisa, você precisa fazer, cuide das suas mãos. Nós temos um produto ali embaixo agora que a igreja está usando. Quem já usou esse produto hoje aí? Já usaram. Se você não lavar a mão, você vai ficar protegido o dia todo. Evite de cumprimentar alguém. Não faça isso. Mas se você fazê-lo, você não vai contaminar alguém. E nem você será contaminado. É um produto especial. Então, 3 coisas. Você usa máscara. Você vai, na verdade, também cuidar das suas mãos. Quem não tem esse produto, você vai usar álcool. Usa o álcool. E a terceira coisa que vai fazer, manter distanciamento para a nossa segurança. Usar máscara, lavar as suas mãos e manter distanciamento. E aqui no santuário é 1,5 metro. Ninguém pode ficar perto do outro, é 1,5 metro. Daí nós diminuímos a capacidade do santuário. Então eu quero instruir os irmãos, as 3 coisas: uso de máscara, lavar as suas mãos e a terceira coisa, manter distanciamento. Com isso, você vai se proteger e vai proteger os outros. O produto que nós estamos usando aqui na igreja, aqui no templo da igreja, aquela espuma, você pode usá-la, não deve cumprimentar ninguém, mas se porventura acontecer, você não deve fazer isso, você não vai contaminar ninguém, ninguém vai te contaminar. E ainda melhor, se você puser a mão sobre alguma coisa que esteja contaminada, você não será contaminado com aquele produto. Então, é um produto excelente. Quem quiser usar esse produto em sua casa, eu trago comigo. Isso aqui vale R$20, é caro, mas livra a sua vida, pode salvar a sua vida. Então, pôr na sua bolsa, você mulher, levar no seu bolso, é muito melhor do que álcool. É um produto especialíssimo em laboratório, aprovado pela Anvisa, de tal maneira que a sua mão é protegida, a sua vida é protegida, e você passar a mão no olho ou na boca, se você tiver com isso na sua mão, você não vai se contaminar e nem contaminar os outros. Então, eu aconselho que você ande com isso na sua bolsa. É um pouco caro, mas vale a pena você investir para salvar a sua vida e dos outros, sua família.
Eu estou lá na casa da Priscila e na casa da Raquel. Nós todos usamos isso, esse material. Se o Epaminondas passar na sua mão, irmão Epaminondas, nós podemos nos cumprimentar. Não vamos fazer isso. Mas se porventura fizermos, nós não nos contaminaremos. E se eu puser a mão em qualquer superfície que esteja contaminada, eu não serei contaminado. Tá certo? E isso é certo. Os irmãos terão um certificado de garantia que nós recebemos da empresa, mostrando ao pessoal da saúde que nós não temos problema. Então, 3 coisas que eu quero pedir aos irmãos. Uso da máscara. Lavar as suas mãos constantemente. Se você não tivesse produto, compre e deve usá-lo. Eu posso encomendar para você. E manter distanciamento, conforme nós estamos fazendo. E hoje à tarde, então, às 5 da tarde, nós vamos tratar de sucessão pastoral. Daí o conselho. Ele é grande e os irmãos vêm, mais irmãos podem vir, se quiserem discutir conosco. Não vão ficar na garagem, que ali tem um espaço grande. E a Assembleia também será lá embaixo. Por causa do espaço bem maior, nós vamos manter distanciamento. Os nossos cantores estão aqui, todo mundo de máscara. O pastor Wellington pregou de máscara, porque nós não podemos nem cantar e nem falar sem usar máscara, tá bem? Porque nós vamos ter fiscalização aqui, coisa séria. E se alguém tiver sem máscara, cantando sem máscara, pregando sem máscara, e não tendo 1,5 metro nesses bancos, a gente pode tomar uma multa e na reincidência mandar fechar o templo para o culto. Tá certo, irmãos? Agora, para a Assembleia, você pode se inscrever e vir que lá embaixo o espaço é grande. Lá cabe pelo menos 400 pessoas. O espaço. Percebe? Lá cabe muito mais do que isso. Mas a gente tem 50% só. Se vier 200 pessoas, não há problema, porque o espaço lá cabe mais de 500 pessoas ali na garagem. Eu tenho 50% da capacidade da lotação do espaço. Vão entender isso? Se o espaço couber, digamos, 500 pessoas, eu posso pôr 250. Assim diz o decreto. Lá embaixo comporta lá, bem espaçado, 400 pessoas. Eu posso colocar 200 pessoas lá sem problema para a Assembleia. Tá certo? E eu preciso que os irmãos venham à Assembleia, porque nós vamos decidir coisa séria sobre o ministério. Deus abençoe vocês. Vou pedir licença ao pastor, vamos ficar de pé para a gente terminar. Agora, interpretando a bênção apostólica, nós vamos ouvir o último hino, vamos terminar, ok? Vamos ficar em pé então, por favor. Hoje, então, 5 da tarde, reunião do conselho, você pode vir. Nós vamos estar lá na garagem, distanciamento, todo mundo de máscara. Passe por aqui, passe esse produto que eu falei em suas mãos. É melhor do que álcool e você vai ser abençoado. E vai nos ajudar muito. Pai Celestial, obrigado pela exposição da tua palavra. Pastor Wellington se ouve muito bem, pregando a genuína palavra, expondo o texto bíblico conforme deve ser exposto. A palavra falou nossos corações. É isso que nós queremos. Que a Bíblia fale. Que nós sejamos apenas intérpretes do Espírito Santo da palavra que Ele inspirou. Obrigado pela vida de Paulo, apóstolo. Ele foi servo. Obrigado pelo chamado de Paulo, apóstolo. Obrigado porque ele é servo de Jesus Cristo. Chamado e separado, santo, para o serviço do Senhor. Assim devem ser os seus obreiros, servos. O grande na igreja de Cristo é aquele que serve. Na igreja de Cristo, o grande é quem serve. E nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos estar na posição de servos, servindo a Deus e servindo uns aos outros. E assim o Senhor se alegrará em nossas vidas. Separa-nos também desse mundo. Não deixe que as nossas almas se corrompam com o pecado. Não permita, nosso Deus, que o pecado possa tomar conta dos membros dos nossos corpos, mas que os membros dos nossos corpos
sejam oferecidos ao Senhor como instrumento de justiça, para a tua glória e para a tua honra. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, de quem nós somos servos, e as eternas consolações do Espírito Santo, sejam conosco, irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tome assento. Vamos à última música dessa manhã. Um abraço a todos os irmãos que nos acompanharam pela internet, os nossos amigos, e que você, na verdade, se torne servo de Jesus, que você possa ouvir o chamado de Deus nessa manhã, que você possa abrir seu coração, amigo, e ser servo de Jesus. O pastor Hélio disse muito bem: quem é servo de Jesus é livre. A escravidão de Jesus, na verdade, ela liberta, ela salva. Que você seja salvo, liberto, seja um servo de Jesus. E nós, irmãos, vamos servir a Deus como servos e vamos servir uns aos outros como servos de nosso Deus. E também separados, santos, para servirmos a Deus com a vida santa, uma vida no altar de Deus, para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Até às 5 da tarde e depois às 18, nós estaremos aqui pregando a bendita palavra uma vez mais. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos bater palmas ao Senhor Jesus? Com alegria. Estou de